Agora aqui, só para entender melhor esse manufacturing bout, essa desindustrialização, como um capítulo à parte, com, né, um problema à parte para vocês, né, entenderem melhor como isso afetou a população norte-americana, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente, a economia americana e do ocidente da Europa teve um boom econômico, né, devido à quantidade de oferta de empregos que essas economias ofereceram para os seus cidadãos. Essa grande oferta de emprego, né, foi conhecida como uma era de pleno emprego, ou seja, quase ninguém ficava desempregado, e os salários eram bem elevados. Essas empresas no Nordeste dos Estados Unidos, elas tinham um papel principal nesse sistema, né, econômico, né, que era conhecido como sistema de bem-estar social. Nos Estados Unidos ficou conhecido como New Deal, né? Foi uma resposta do presidente Roosevelt, né, na década de 30, bem antes, até um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, às crises econômicas e à falta de regulamentação na economia americana que levou à crise de 29. Então foi uma resposta, né, da classe trabalhadora uma poder de compra para evitar que um dos principais fatores da crise teria sido o excesso de uma crise de estoques, ou seja, as mercadorias encalhavam e não tinha ninguém para comprar. Então, uma das respostas do governo do presidente Roosevelt foi, né, criar esse New Deal, né? Ele investiu em obras, investiu em trabalho, investiu no trabalhador que tivesse o seu emprego garantido. Então, e isso não ocorreu só nos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu também no ocidente da Europa, né? Na parte da Europa ocidental. Então, esse cinturão, né, de indústrias do Nordeste dos Estados Unidos tem uma relação direta com esse sistema econômico. Então, esse sistema econômico garantia para essa população uma vida de estabilidade, né? De estabilidade, que ele tinha um emprego, o filho dele também ia trabalhar naquela empresa, e assim, comunidades se desenvolviam ali, a economia, o significado que a indústria automobilística tinha para a cidade de Detroit, por exemplo, né? Mas isso acaba a partir da década de 1970, quando os Estados Unidos, quando essa região começa a competir com outras regiões. Eu citei aqui no vídeo anterior, né, a competição com os países asiáticos em relação à mão de obra barata, mas não foi só isso, né? Foi também a automação e um modelo de produção que estava sendo implantado na Ásia era bem diferente daquele que ficou característico pelo esse período de prosperidade da classe trabalhadora no Nordeste dos Estados Unidos, que era um modelo mais enxuto, que não precisava de tanto trabalhador assim como quer dizer, esse modelo americano, antes era conhecido como Fordismo, começou a ser substituído pelo modelo asiático, conhecido como Toyotismo, associado também a indústria automobilística, mas só que do Japão. Era um modelo que estava se automatizando, substituindo cada vez mais o homem pela máquina, né, precisando cada vez menos de trabalhadores, produzia um modelo que eles chamavam de just in time, quer dizer, produzir para a demanda, não produzir grandes estoques, uma produção mais eficiente, com menos propícia a erros, uma produção mais enxuta. Então, esse tipo de competição de produção com menos prejuízo, com mais produtividade, né, e acabou se tornando superior à produção americana, principalmente depois da crise do petróleo em 1973, em que a economia começou a sofrer alguns retrocessos devido ao aumento do preço do petróleo depois da guerra do Yom Kippur. Mas isso é um outro tema para a gente debater numa outra aula. Então é só para vocês entenderem como essa região começa a perder, né, concorrência com outra região, que é a região asiática. Isso, junto com aqueles fatores que a gente viu no vídeo passado, acabaram contribuindo para a decadência dessa região que
depois que era conhecido como Manufacturing Belt, passou a ser conhecido como Rust Belt, cinturão do ferrugem. E hoje a paisagem daquela região é preenchida pela presença de várias empresas siderúrgicas e automobilísticas largadas, enferrujadas, abandonadas. É isso aí, pessoal, vamos entender. Então esses 2 vídeos foram para a gente entender, e fazer a relação entre a crise econômica americana e a violência e a desigualdade social e o racismo nos Estados Unidos. Vamos ler o capítulo, vamos procurar estudar sobre esse tema, um tema muito importante e vale a pena ser estudado. É muito presente hoje para entender o que está acontecendo no mundo.